jornalista pode ser uma atividade de risco. Segundo dados do Instituto Internacional de Imprensa, 117 jornalistas morreram exercendo a profissão em 2013. O Brasil atingiu a segunda colocação no ranking de mortalidade dos jornalistas, perdendo apenas para o Iraque. É possível se sentir seguro num ambiente assim? Olha, é seguro fazer jornalismo no sul do Brasil, isso sim, entendeu? Agora vamos abrir Brasil, tipo, a gente nos encontros, assim, por exemplo, da Abrage, que a gente conversa com colegas de São Paulo, com colegas do Rio de Janeiro, principalmente no Nordeste, é um pouco mais complicado se fazer determinadas pautas, apurações lá. A gente toma alguns cuidados, preservar a imagem, e essa questão da imagem também nem é tanto uma questão de segurança, entendeu? É por uma questão de preservar a tua próxima reportagem. As denúncias que colocam muitos jornalistas em risco devem ser produtos da investigação. Mas o que seria jornalismo investigativo? Eu acho, primeiramente, que todo jornalismo é de investigação. A gente tem as coberturas diárias, que a gente chama de factuais, o dia a dia, que a gente não tem tanto tempo, a gente tem que dar o fato, dar a informação. Mas, em princípio, todo o jornalismo, toda a reportagem, ela é um cunho investigativo, ela tem que ser investigada, tem que apurar a informação. O que a gente faz e costumeiramente é chamado de jornalismo investigativo é um jornalismo de aprofundamento. Eu acho que o jornalismo ele precisa ter a investigação como base. Qualquer jornalismo, mesmo o jornalismo mais prosaico, o jornalismo mais cotidiano, o jornalismo investigativo, que nós chamamos de investigativo, ou seja, que se debruça sobre um determinado tema com mais tempo, com um olhar mais profundo, buscando mais fontes, enfim, fazendo uma investigação mais profunda, este é um jornalismo que nós podemos destacá-lo, né? Especificamente chamá-lo de investigativo. Existem alguns métodos de investigação, né, e os temas e também o nível de profundidade que as reportagens associadas com, né, essa modalidade investigativa elas exigem, que estão num universo meio à parte, aí sim, né? Eu acho que tem algumas técnicas de se produzir a investigação que não são as cotidianas, que não são aquelas do jornalismo diário, nem o jornalismo que se vê mais na web, né? Então, como ele é mais sofisticado, né, ele exige mais precisão, exige também mais certeza do ponto de vista do uso das fontes, porque ele normalmente confronta o poder. Ao realizar uma investigação, as técnicas de apuração podem gerar polêmicas. Conforme o Código de Ética dos Jornalistas Brasileiros, os profissionais não devem divulgar informações obtidas de maneira inadequada. O uso de identidades falsas, câmeras escondidas ou microfones ocultos só é permitido quando esgotadas todas as outras possibilidades de apuração e em casos de incontestável interesse público. Mas definir esse interesse público não é tarefa fácil. Quando é que é de extrema interesse público? Não sei. Por isso que esse item do código, do meu ponto de vista, ele está frágil. Ele está frágil, porque é claro que o jornalista vai decidir isto. Eu acho a câmera escondida ruim por vários motivos. Não somente porque ela criminaliza a priori a quem ela está observando. A maior rejeição à câmera oculta é porque ela despotencializa, ela enfraquece o jornalista. Ou seja, ela leva a concepção para o público e para os novos jornalistas, que a única maneira de tratar a questão é trazendo uma câmera oculta para provar, entre aspas, que aquilo ali é verdade. Há muitos anos no Brasil são utilizadas técnicas de apuração que podem ser consideradas antiéticas. Em 1975, o repórter Sérgio Caparelli se travestiu de doente mental e ficou um dia no Hospital São Pedro para realizar uma reportagem sobre a situação dos internos. Porém, nem todos são contra os seus usos. As técnicas associadas ao jornalismo investigativo, as técnicas de apuração, as técnicas de investigação, elas entram normalmente em dois campos, os ortodoxos e os heterodoxos, né? Esses campos, eles costumam brigar bastante, porque os heterodoxos, que estão associados, né, a o uso de câmera oculta, o uso da infiltração,
elas são bastante discutidas do ponto de vista, especialmente na academia, né? E também por muitos repórteres que se negam a utilizar esse tipo de via para poder obter a informação e até o flagrante. Eu acho que sim, são técnicas que devem ser utilizadas, muitas vezes são as únicas possíveis, mas é certo que isso também depende do foro de cada repórter. Alguns se sentem mais à vontade para poder mentir, para dizer a verdade, né? Porque quando se utiliza a técnica da infiltração, é mais ou menos isso que se faz. É a única maneira, muitas vezes, de tu mostrar e comprovar a tua denúncia ou a denúncia de alguém que te traz, sem tu sofrer, sem tu ter riscos, e tu chegar mais próximo da verdade, que é o que a gente tenta chegar mais próximo da verdade. No momento que eu vou com uma câmera grande, como nós chamamos, com um cinegrafista, uma equipe de reportagem que compõe a tua equipe investigativa ali, tua equipe de trabalho, digamos assim, do dia a dia, tu não vai encontrar aquela realidade, porque a câmera ela é ostensiva, dependendo do tema. Eu acho que a lei do bem maior prevalece nessa distorção. Tu está mostrando alguém que está cometendo um crime, que está cometendo algo ilícito, está prejudicando centenas de pessoas, e por meio dessa tua reportagem tu vai alertar outras milhares para não caírem nesse golpe, para saberem quem é que está aplicando. Então, nesse caso, acho que prevalece a lei do bem maior. A popularização da microcâmera, a obtenção de grampos telefônicos e a utilização de câmeras de segurança por jornalistas, recursos que antes só policiais tinham acesso, pode inverter a função do jornalismo. Quando o jornalista quer ser polícia e polícia quer ser jornalista, é o pior dos desastres, é o pior dos mundos. A nossa obrigação é de apurar com bastante propriedade, né, da maneira mais rigorosa e qualificada possível, e depois fazer a narração, né, de produzir, de coletar e depois de fazer a narração. Então, nesse aspecto, acho que o jornalista que é o justiceiro, vamos dizer, ele extrapola aquele que vai atrás, que quer ver, quer enxergar o denunciado na cadeia, né? Eu acho que ele extrapola um pouco da função. Não que ele não possa fazer isso, porque acompanhamento do fato é algo bastante importante, mas essa não é a nossa obrigação. Um fator determinante na hora de realizar uma investigação são os interesses mercadológicos de cada veículo. Na reportagem de Fábio Almeida, Império de Areia, a dragagem que mata o Jacuí, uma das empresas denunciadas era patrocinadora do grupo RBS. Isso não impediu que o conteúdo fosse ao ar, mas até que ponto um veículo pode se sustentar sem ferir os interesses dos seus patrocinadores? Os interesses mercadológicos de cada veículo podem interferir muito numa investigação, especialmente nos veículos pequenos, né? Os veículos que são muito dependentes, por exemplo, do poder público. Mas nos veículos menores, que são, vamos dizer, que dependem 90% ou 80% dos anúncios que são, né, da prefeitura, da Câmara de Vereadores local, esse sim, esse poder econômico, não é um poder político, acho que é um poder econômico mesmo, acaba constrangendo o dono do jornal e, por consequência, quem trabalha nele. Se por um lado as reportagens investigativas reforçam a credibilidade do jornalismo, por outro, não são todas as redações que dispõem de profissionais e de tempo para realizar esse tipo de apuração. Então, está faltando gente, a gente passa por uma crise no mercado jornalístico, uma crise de mídia nesse momento, vários colegas saindo das redações. Então, eu acho sim que perde um pouco de espaço por esse aspecto, mas é o que também acredito, quanto mais tempo de apuração tu tem, tu entregar um trabalho de melhor qualidade, é o que mantém ainda grandes empresas, grandes jornais.